lermos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o capítulo 12 do livro dos Atos dos Apóstolos. Então vamos ler com a ajuda de Deus. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E, acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E, saindo, partiu para outro lugar. E, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E, quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E, partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava: voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E, comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. A Irmandade tem pleno conhecimento destes relatos, porque
Quantas vezes Deus tem mandado a palavra, usando da leitura deste capítulo que Lucas escreveu, retratando isto que havia acontecido com o apóstolo Pedro, que aqui vemos, irmãos, uma demonstração clara do propósito do adversário de destruir as obras de Deus. Sempre foi assim. Começou quando destruiu a primeira obra de Deus no ser humano, que foi em Adão, fazendo-o pecar. E assim ele veio durante toda a existência do ser humano, batalhando para que afastasse o homem da presença de Deus. E quando não consegue, então ele procura também eliminá-lo. Mas, nos tempos da graça do Senhor Jesus, o simples fato de eliminar uma pessoa da sua vida terrena não significa que o propósito do adversário tenha cumprido. Porque, na verdade, o que ele quer é afastar-nos de Deus. E quando a pessoa é eliminada da sua vida, mas tendo sido fiel a Deus, acaba a vida terrena, mas a alma fica guardada para a eternidade com Deus. Ele não alcança, ele pode até destruir a carne, mas a alma não. Mas por isso que disse o Senhor Jesus que é necessário temer a Deus e não aos homens, porque o homem pode destruir o corpo, mas Deus pode destruir o corpo e a vida também que está dentro do corpo. Mas o adversário, irmãos, ele luta para destruir a obra de Deus feita na vida de cada um. E não conseguindo, então, ele apela, quer fazer maldades. E é o que aqui aconteceu. Este Herodes havia já tido sucesso na sua maneira de entender perante os judeus, mandando matar a Tiago, que era irmão de João, era um apóstolo do Senhor. Aquilo foi uma coisa muito grave perante a obra de Deus, porque era um apóstolo. Mas também o Senhor Deus permitiu que assim acontecesse. Mas agora, então, ele aplica esta mesma medida, ou esta intenção de fazê-la contra Pedro. Mas não era o propósito de Deus que Pedro terminasse seus dias daquela maneira ou naquele tempo. Ele deveria viver um pouco mais ainda, servindo ao Senhor. Fez então esta armação contra ele, prendeu e não quis apresentar nos dias que eram os dias dos asmos, porque ali em Jerusalém reunia muita gente de fora, judeus, que vinham ali para a Páscoa, e aquilo podia causar algum distúrbio. Então ele deixou preso com a intenção de executá-lo depois. Porém, a igreja permanecia em oração, de forma oculta, irmãos, escondidos eles oravam a Deus, clamando, porque já haviam perdido a Tiago. Agora Pedro, que era uma das colunas ali junto a eles vendo que o decreto da morte estava acontecendo, não tinha outra alternativa senão ir aos pés do Senhor. Como foi naquele tempo, nós também hoje tem situações que não há outra alternativa a não ser ir aos pés de Deus, a não ser através da oração. Tem coisas que há recurso, há medidas, tem coisas que pode-se fazer pela conversa, pela interveniência de alguém, mas tem coisas que só Deus. Então é aí que a gente deve orar e esperar que Deus faça a obra conforme a sua vontade. E é o que aconteceu aqui. O povo, então, estando orando, o Senhor mandou um anjo que fosse lá na prisão e fizesse o serviço que devia ser feito sem pedir permissão a Herodes, que era o rei. Porque Deus, irmãos, quando Ele tem que executar uma obra, Ele tem o poder na sua mão. O Senhor faz segundo a sua boa vontade.
E que Deus, irmãos, por todos nós, manifeste sempre a sua boa vontade em ouvir os nossos pleitos, as nossas súplicas, as nossas orações e nos atender, porque nós amamos a Deus e queremos servi-lo. Mas o mesmo maligno que queria fazer aquilo que fez com Tiago, queria fazer com Pedro naquela hora ou naquele tempo, ele continua hoje, irmãos. Só que nós vivemos uma situação um pouco diferente, porque pelas nossas constituições de alguns países cristãos, já não há essa liberdade das autoridades matar um cristão porque é cristão, porque serve a Deus. Isso a Constituição não permite. Mas também não quer dizer que estejamos livres, porque o futuro, Deus é que sabe. O mundo caminha, irmãos, para uma ausência total de Deus, apesar de Deus mostrar a sua bondade e misericórdia ao homem. Mas, irmãos, vejam, por todos os relatos que se tem, que o mundo cada vez, o mundo que eu digo, são as pessoas, se distanciam de Deus pela forma de ser, de viver, pela maneira como se propagam, irmãos, contra o evangelismo, contra Cristo, contra Deus. Então, também não se espera dias de esplendor aí para frente, não, irmãos. A palavra também tem que se cumprir. Mas nos nossos dias não temos isso, de prender uma pessoa e matar, o governo mandar matar. Não tem. Mas este nosso adversário também não está interessado em simplesmente matar a pessoa, porque matou, terminou também a expectativa dele. Ele quer matar aquilo que está dentro de nós, que Deus fez nascer em nós, a vida de Cristo em nós, é o que ele quer fazer. Perdoe a comparação aqui, irmãos, mas hoje no mundo existe isso. A mulher está gestante e por alguma razão ela não quer gestar mais, ela quer ser livre daquela geração. Então existem recursos, há lugares que se permite, outros não, mas ou legal ou ilegalmente ela pode provocar um aborto e se libertar daquela geração. Então existem meios para fazer isso, espiritualmente também. O adversário cria condições para nós abortarmos aquilo que está dentro de nós, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está sendo formado. É esta a intenção dele, irmãos. Então, o que ele faz para fazer isso? Ele nos prende. Ele cria condições para nos fazer estarmos detidos e esperando que um momento qualquer ele nos execute. Só que as nossas orações, elas chegam ao trono da graça de Deus. Cada um que clama ao Senhor, Senhor, me ajude, tenha piedade de mim. Quando nós oramos, não é assim? Perdoa as minhas faltas, Senhor, como foi pedido hoje. Perdoe as minhas faltas. Tem piedade, guarda-me, Senhor. Não é só guardar de assaltantes, de acidentes. Quando nós falamos guarda-nos, Senhor, é guardar a nossa vida espiritual, a nossa alma. Não é isso, irmãos? Que é o mais precioso para nós. Então, o que faz o Senhor? Quando vê que tem alguém preso, que o adversário conseguiu colocar dentro de uma prisão, então ele fica esperando a oportunidade de poder executar. Mas pelas nossas orações, o Senhor não manda um anjo, mas Ele manda a palavra. Porque a palavra de Deus é poderosa, é mais eficaz do que espada alguma de 2 fios, que penetra, irmão, até as juntas e medulas, vai até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos dos corações. Bendito seja Deus, que enquanto nós tivermos palavra de Deus, o povo vai sendo liberto. E o intento do adversário não acontece. Bendito seja o Senhor. E o Senhor envia hoje esta palavra, irmãos. É possível que haja alguns, ou Deus é que sabe, quantas coisas que nos podem prender, irmãos. Porque aqui não está se falando de uma cadeia pública,
de uma penitenciária. Não é isso, que a pessoa também pode ser presa pelos atos que cometeu. Mas mesmo como no Brasil também não tem prisão perpétua, a pessoa pega o máximo da prisão que tem, mas depois de algum tempo, as autoridades, vendo o comportamento daquele presidiário, acabam reduzindo a pena e vai soltando aos poucos. A lei é assim. E Deus, que reside nele a misericórdia maior do que seu próprio juízo, não pode fazer isto, irmãos? Se alguém estiver preso aqui nesta manhã, neste mundo, que estiver ouvindo esta palavra, seja em qualquer circunstância que o adversário te prendeu, tem muita oração subindo ao trono da graça, pedindo a Deus que nos liberte, irmãos, que nos livre do intento do adversário. E para o Senhor livrar, irmãos, é somente Ele querer. Por isso que Ele está mandando a palavra, Ele podia mandar outra, mas é o que Ele fez sentir nesta manhã. E mesmo que quisesse desviar o assunto, mas o fulcro, o assunto desta palavra principal é este: Pedro é livre da prisão. Bendito seja o Senhor. E aquele que prendeu, aquele que causou este mal para Tiago, e que queria causar este grande mal para Pedro, que a intenção também não era somente a Pedro, era destruir o cristianismo que ali principiava, porque isso agradava os judeus, e ele queria ser agradado. Então era uma medida que ele tinha para aplicar em prol do seu próprio plano. Tanto é que ele estava cheio de glória e de poder, que terminando aquilo tudo, ele fez uma prática aos de Tiro e de Sidom, me parece. Ele fez uma prática àquelas pessoas, e as pessoas disseram: voz de Deus e não de homem. Como ele não temia Deus, nem imaginava quem era o Deus que eles estavam falando ali, que é o Todo-Poderoso, que só a Ele pertence a glória e o louvor, ele ficou quieto e se alimentou daquele louvor, como se fosse um Deus. Mas o Senhor mandou na hora um anjo que o feriu, e ele apodreceu comido de bichos até a morte. Deus nos guarde, irmãos, de que retenhamos em nós o louvor que é de Deus e nós não manifestemos e nos alimentemos com aquilo, que o Senhor não se agrada disso, mas que Deus nos guarde. Mas este acontecimento foi, irmão, o juízo de Deus sobre aquele que executou um pequenino do Senhor. E hoje, irmãos, como esta palavra não é condenação a quem está querendo o nosso mal, porque ele já está julgado e condenado, é o príncipe das trevas, ele já está julgado, ele só está esperando, irmãos, e condenado, ele está esperando somente a execução, que é o lago de enxofre, é o fogo eterno. Então tudo que ele puder fazer de mal, ele faz, até quando o Senhor quiser. Mas hoje a palavra que o Senhor manda é que ele está querendo livrar alguns da prisão. Prisão nos princípios, prisão na personalidade da pessoa, às vezes não é boa, às vezes o gênio é perverso, às vezes os sentimentos são maldosos, às vezes a vontade de fazer o mal é latente na frente da pessoa, sempre pensando de fazer alguma coisa ruim. E o Senhor quer salvar esta pessoa, quer livrar desta prisão. Seja liberto em nome do Senhor Jesus. Que no lugar do mal venha o bem, no lugar dos maus pensamentos, as meditações naquilo que é de Deus. É a condição do justo que medita na lei do Senhor de dia e de noite. O ímpio não medita, irmãos, no que é do Senhor. Ele, quando para, ele medita na vingança, no mal, na execução, na prisão, na liberdade dos outros, não de si. Por quê? Porque os sentimentos ímpios estão em si. O justo não. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não pensa só por si. Olha pelo teu povo, socorre a todos.
Então, irmãos, quando o Senhor manda a palavra assim, é porque o Espírito Santo, olhando nos que estão ali para ouvir, vê muitos que estão detidos em princípios, detidos em pensamentos, em sentimentos, em paixões. Irmãos, tem coisa que pega a pessoa e faz uma prisão, uma paixão por uma mulher, por um homem, uma paixão por algum negócio, uma paixão pela riqueza, uma paixão por quaisquer coisas desta vida, e fica aquilo de dia e de noite, acorda pensando, dorme pensando, vive meditando, vai conversar com alguém, fala, daqui a pouco desvia o assunto e volta para aquele. Você está preso, seja liberto agora pela palavra de Deus. Irmãos, se Deus nos libertar agora, nós vamos fazer igualzinho Pedro, vamos correr e dizer, não precisa orar mais por esse assunto, hein? Que Deus já me libertou. Santo é o Senhor. Quantos que estão aqui? Ora por mim, irmã. Irmão, me ajude em oração. Ô servo de Deus, quando orar, não esquece de mim. Irmão, aí quando ora, ou quando testemunhar, não dá. Mas numa outra oportunidade, Irmandade, orem por mim. Ele não quer dizer, mas por que está pedindo oração? Porque está preso. Mas se tiveres fé e comunhão com o que o Senhor está dizendo, pare de pedir desse jeito e diga, o Senhor já me libertou. A Irmandade consegue crer que Deus está abrindo os ferrolhos, os portões que o maligno trancou na nossa vida. Bendito seja o Senhor. Queridos, se a nossa comunhão alcançasse, nós íamos ficar agora tão felizes que nem íamos acreditar. A Irmandade nem acreditava. A menina Rode falou, olha, é Pedro que está batendo aí no portão. Que isso? Você está variando aí. É ele. E alguém mais calmo, mais espiritual. Deve ser o seu anjo. Quem sabe é o anjo dele. É uma visão, é o anjo. Não é ele. Quem pode tirar Pedro de lá? De repente continua batendo. Está batendo ainda, hein? Vamos ver. Quando abre, era Pedro. Quem sabe ele chegou e disse, paz de Deus com todos. Já estou livre, o anjo do Senhor me libertou. Irmandade, receba a paz de Deus agora. E pode dizer, o Senhor me libertou do mal que me molestava. Irmãos, libertar alguém do câncer, da Covid, de outras enfermidades que tem hoje, liberta, é uma alegria, viu? Aqui 3 querendo agradecer, não tem testemunho. Eles queriam agradecer que Deus libertou. Então é maravilhoso quando dizem, eu fiquei tantos dias entubado e Deus me libertou. Outro, eu tinha um câncer na cabeça e Deus me libertou. Mas daqui a pouco vai embora. Mas a liberdade que vem na alma é para a eternidade. E aquele hino que nós cantamos, livre já sou. Que Deus nos desse graça de poder dizer, Senhor, eu creio pela fé que eu estou livre deste sentimento. Gente que não dorme de noite, irmãos. Pessoas que estão com dificuldade de sobreviver por causa das afrontas espirituais. Não dorme à noite. Não conseguem mais ter paz. Não tem mais alegria. Marido com mulher. Dorme na sala, outro dorme no quarto, outro dorme em outra casa. É marido, é mulher, tem os filhos. Um ambiente tão fúnebre, tão triste, tão escuro, tão preso. Vai ver qual é o motivo? Não tem motivo. Mas tem lá as cordas do maligno que amarraram. Eu não quero mais porque ela me falou isso. Aí ela falou, não quero mais ele, não amo mais porque ele me disse aquilo. E são coisas banais, coisas de criança. E o inimigo tranquilo, segurando a corda. E os dois ali pulando, gemendo,
como se fosse um animalzinho preso pelas 4 patas, não anda mais, não tem mais alegria. Vejo que quem está assim não canta mais, não glorifica mais a Deus, não tem alegria dentro de casa, vai bem, vai mal o negócio, vai mal o trabalho, não tem alegria no lar com os filhos, filhos que são entristecidos, encrenca com o vizinho. Então muitas vezes quando vê o vizinho tem que se esconder porque não está bem, é um laço que amarra, outros de tantas formas amarrado. Um inimigo amarrou pelo pescoço, outro ele amarrou pelos pés, outro ele amarrou pelos olhos, outro pelos ouvidos, outros pela língua. Em nome de Jesus Cristo, haja liberdade nesta manhã. Glória a Jesus. Que vontade, irmãos, de dizer para a Irmandade que o Senhor quer ver o povo livre para lhe servir, que todo o laço do maligno que nos prende hoje tenha caído por terra, e saímos daqui contentes e glorificando a Deus e cantando: o Senhor me libertou da prisão. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz, um pouco e não me vereis? E outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto? Um pouco, não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Sim, também vós, agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos-lo há de dar. E até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas, chega porém a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e creste que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos:
Eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não há mistério de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Queridos irmãos, João, apóstolo de Jesus Cristo, escreveu este evangelho, onde aqui ele descreve a maneira como o Senhor Jesus tratava os seus discípulos quando dava suas últimas instruções, porque ele percebia que estava chegando o tempo de sair deste mundo, mas tinha o cuidado de deixá-los sem o amparo que até então ele dava aos seus discípulos. E neste cuidado, então, ele começa aqui agora a expor a todos eles aquilo que ele havia feito e o que havia então de acontecer nos próximos dias, falando então do cumprimento da sua missão e da forma como ele haveria de deixá-los. Primeiro, ele falava da sua morte e ressurreição. Então ele havia de deixá-los, mas logo voltava para eles, como de fato aconteceu. Pois na sua morte foi para os discípulos, irmãos, um golpe muito grande, pois eles perderam a esperança quando viram o que se fez a Jesus, o que eles ouviram durante algum tempo, mas não podiam crer que isto ocorresse. Mas de fato aconteceu. E nesta grande tristeza, o Senhor Jesus já havia previsto que eles iam ficar assim, mas que ele voltava. E de fato ele voltou, ressuscitou e esteve com os discípulos. Então a tristeza e a dor em ver a separação pela morte cruel que o Senhor Jesus sofreu, se tornou depois em alegria em vê-lo que ele havia vencido. Eles eram testemunha da morte, da execução sumária de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles sabiam, eles viram. Pedro mesmo foi um que ele assistiu à condenação do Senhor, ainda que negou ali, mas ele viu. E outros também tinham pleno conhecimento. Mas agora então eles viam o Senhor ressuscitado falando com eles. Aqui quando ele fala, ele ainda não tinha sido morto, mas estava prenunciando a morte e o que haveria de acontecer, mas já deixando claro para eles uma promessa de que quando ele voltasse então ao Pai, depois da ressurreição, ele não ia deixá-los como órfãos, desamparados, sem orientação, sem saber para onde ir e o que fazer. Ele haveria de enviar o Espírito Santo, o Consolador, que até então estava só com ele. Os discípulos não. Os discípulos estavam aprendendo, tinham o amparo físico do Senhor que estava ali com eles. Mas então depois, quando isto ocorresse, eles não teriam mais o Senhor de corpo junto a eles, mas iam ter em si, cada um teria em si o Espírito que estava nele, ou seja, Deus enviaria a todos o Espírito Santo e cada um teria agora a guia do Espírito para si, independente um do outro. Cada um tem agora a sua forma de ser orientado, ensinado para a salvação. Eles não tinham como compreender isto, irmãos, porque de fato ainda não estavam abertos aos seus entendimentos,
a poder compreender desta forma como hoje se compreende, isto porque o Espírito de Deus agora já está naquele que crê em Jesus Cristo. Mas o que é interessante, irmãos, é que o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Falou que ia sofrer, padecer, aconteceu. Que ia morrer, aconteceu. Que ia ressuscitar, da forma que disse, sucedeu. E que estaria com eles por algum tempo, também aconteceu. Que ia voltar, eles foram testemunha, que eles viram o Senhor ressurreto subir em glória, e ouviram também os anjos que desceram ali e disseram: varões galileus, este que vocês viram subir é o mesmo que também vai descer. Bendito seja Deus. Todas as profecias se cumpriram, exceto aquelas que nós estamos aguardando, que é a volta. Mas o que aconteceu, irmãos, foi o maior milagre que Deus fez com o ser humano, que aconteceu pelo sacrifício do Senhor. Foi enviar o seu Espírito Santo sobre o homem, que até então não tinha isto, irmãos. Pela primeira vez foi derramado, cumprindo então o que o profeta Joel havia predito já séculos antes, porque o Senhor naquele tempo derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e os mancebos terão visões, e os velhos profetizarão, e assim por diante. Estas profecias, irmãos, que Israel e Judá tinham ouvido, não podiam crer que fosse acontecer um dia, mas no dia de Pentecostes, o Senhor Deus cumpriu integralmente esta promessa e derramou abundantemente do seu Espírito. E não foi só ali, porque Pedro, quando levantou, disse: isto é para nós, para vós, vossos filhos e tantos quantos Deus chamar. De modo, irmãos, que cumpriu então isto naquele tempo e vem cumprindo ao longo da história. Os irmãos vejam, praticamente 20 séculos se passaram, mas continua cumprindo. O Espírito de Deus é derramado sobre todos. Por quê? Porque agora nós não temos Jesus em carne e osso para nos guiar, para nos ajudar, mas nós temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Este é o mesmo Espírito que estava com Jesus, irmãos. E olha a obra que Deus fez conosco. Isto aqui, não há riqueza deste mundo que possa compensar um sacrifício, um bem tão grande que alcançamos. Por quê? Porque o homem, dado o pecado de Adão, ele recebeu como resultado do pecado a morte e o distanciamento de Deus. O Senhor deixou o homem, que tornou-se pecador, e assim se desenvolveu. Mas o plano de Deus era trazê-lo outra vez para si, como ele havia feito o homem à sua imagem e semelhança. E o homem era imortal, mas agora pelo pecado ele se tornou mortal, perdeu a semelhança e a imagem de Deus, e ficou o ser humano crescendo, se multiplicando neste mundo. Mas o plano de Deus de trazê-lo de volta, irmãos, era primeiro de formar uma família, como formou em Israel, em Jacó, a família que o Senhor mudou seu nome para Israel, formou uma grande nação. Mas não foi, irmãos, deu lei para eles, para que eles pudessem se manter unidos como família, porque o propósito de Deus era estar com eles. Mas não permaneceram fiéis. A promessa de Deus seguiu, mas o que fez o Senhor? Estendeu então este propósito de redenção do homem, não para fazer como fez com Israel, de dar a eles uma terra para eles habitar, que é a terra onde eles habitam, e parte dela hoje ainda. Eles sempre esperaram isto, mas na verdade era outra promessa. Era de fazer o homem voltar para si, ao seu estado anterior, ou seja, receber de novo a imagem dele, como estava em Adão no princípio, e poder voltar para Deus. O Senhor Jesus fez tudo isto por nós, cumpriu, dando a sua vida na cruz,
padeceu, morreu, foi ressuscitado, voltou aos céus, mas cumpriu o que ele prometeu, que aquele que cresce nele também receberia o Espírito Santo, o Espírito da verdade, para guiá-lo. E o que aconteceu conosco, irmãos? Quando cremos e fomos batizados, morremos para o mundo. Então aquele pecador da origem de Adão, que veio trazendo em si o pecado, perdeu agora esta imagem, morreu no batismo, foi sepultado, depois levantou-se da água, ressuscitado, nova criatura, sem o pecado original, agora aceito por Deus para receber outra vez a imagem perdida em Adão. E o que aconteceu conosco, irmãos? Creu no Senhor, foi batizado, recebeu o Espírito Santo que veio habitar em nós, nos deu outra natureza além da humana, a natureza divina, para que nós, cada um com essa natureza, façamos o que Jesus fazia, ou seja, por onde ele andava, Deus estava nele, o Espírito de Deus o movia. Hoje a mesma coisa, cada homem, cada mulher de Deus, fiel, que anda neste mundo, Deus está na sua pessoa, e o Espírito Santo o guia em toda a verdade. E o que está acontecendo agora, irmãos, é que a imagem de Deus na face de Jesus Cristo está a cada dia se formando em cada um de nós. Cada dia que nós vamos vivendo, irmãos, através da virtude da palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e através da fé que temos crido no Senhor, esta imagem vai se revelando em cada um, irmãos. Vão aparecendo em nós as qualidades que estavam em Jesus Cristo, que nós só devemos de progredir, de fazê-la crescer, se manifestar e não diminuir. Ela aumenta, ela cresce na medida em que nós fazemos o que estamos fazendo aqui agora. Viemos aqui à casa de Deus, por quê? Eu vou congregar. Mas por que você vai? Eu vou ouvir a palavra. Bendito seja o Senhor. Venho ouvir a palavra com que finalidade? Para que o Senhor me santifique, o Senhor aceite a minha consagração, me justifique. E se nós entendermos claramente a palavra, poderíamos dizer que o Senhor faça aparecer cada vez mais a imagem de Jesus Cristo na minha vida, e eu me santifique para voltar para Deus, porque o destino é volta, irmãos. O trabalho de Deus é nos levar de volta para Ele. O que o homem perdeu, a nós hoje está sendo restituída francamente, sem dinheiro, sem sacrifício, sem nada que fosse deste mundo, apenas oferecer o coração, ou seja, o nosso viver. Senhor, eis-me aqui, Tu já me chamaste, já colocaste em mim o Teu Espírito Santo, que é consolador, Ele me guia em toda a verdade. Agora eu quero voltar para Ti, eu quero que a Tua imagem seja refletida em minha vida. Então, irmãos, é o trabalho que Deus está fazendo. E Jesus avisou os discípulos que para acontecer isto, não ia ser com alegria, com prazer, com coisas banais desta vida, e vãs também desta vida. Não. Ele falou: vocês na verdade vão chorar, vão se lamentar, o mundo vai se alegrar e vocês vão ficar tristes, mas a vossa tristeza um dia vai se transformar em alegria. Bendito seja o Senhor. E a nossa tristeza e o nosso sofrimento não é somente pelas coisas da vida, irmãos, porque isso todo mundo sofre, todo pecador, todo ímpio, todo mundo, até os animais sofrem. Se vem muito calor, os animais também sofrem. Se vem muito frio, eles sofrem também. Todo homem, toda mulher sofre igualmente. Se chove muito, se dá uma enchente, morre afogado, a casa vai embora. Este sofrimento são sofrimentos das coisas terrenas, da vida terrena.
Mas o sofrimento que Jesus falava aqui e das lamentações era porque aquele que fosse chamado discípulo do Senhor e recebesse o Espírito Santo, ele passaria a ter uma vida de tribulações, de angústias, não por causa da vida terrena, como disse, mas por causa das opressões espirituais e da própria carne, deste ser, irmãos, que foi contaminado com o pecado de Adão, e agora ele pende para as coisas deste mundo. O corpo humano é da terra, o destino dele é a terra, ele não fica eterno, ele não é imortal, ele é mortal, passa um pouco de tempo, envelhece, vem doença, vem dores, se enruga, perde os dentes, perde os olhos, perde o cabelo, não é isso? Muda a sua figura. Enquanto era jovem, ele ou ela eram belos, enfim, tinham uma aparência muito linda, mas quando vem o final da vida, então vai se transformando, mudando e enveredando para voltar à terra, tanto que o próprio corpo vai se encurvando para voltar à terra. Mas o trabalho que Deus fez dentro de cada ser humano deste que voltará à terra, criou uma outra vida e um outro corpo que não vai voltar para a terra. Este tem a imagem de Jesus Cristo, este tem as qualidades de Deus que estavam em Cristo, e elas não podem diminuir, elas precisam aumentar. Então, não olhemos para as aflições e angústias da terra em si, que Paulo mesmo escreveu, que nós não devíamos de dar atenção, atentar para as coisas deste mundo que nos atribulam, mas dizia, não fique perdendo o vosso tempo olhando, porque as coisas, as tribulações e angústias não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada, isto é, está oculta esta glória, está oculta esta grande riqueza, está oculta, irmãos, esta participação nossa com aquilo que é de Deus, está escondido de nós, irmãos, a herança que nós somos participantes, que não é na terra, é nos céus. O Senhor Jesus dividiu conosco esta herança. Vejam, irmãos, que Jesus era o unigênito de Deus, o único filho, dono de toda a herança de Deus, porque só tinha um filho, este filho é dono de tudo. Mas o que ele fez? Dividiu com os seus irmãos adotivos, que somos nós. Dividiu a herança dele, então nós somos co-herdeiros com ele agora, e a herança dele não é desta vida terrena, é aquilo que enche o nosso ser espiritual, que nesta manhã ele nos quer enriquecer um pouco mais. Nesta manhã, pela palavra, o Senhor quer nos fazer mais cheios daquilo que é dele, porque o que é da terra, irmãos, vai passando, vem uma prova, vai, vem outra, vai, vem uma doença, se não sara, mas ela fica aí até o tempo que ficar, e nós vamos vivendo, ninguém fica para sempre. Quando consegue viver muito, 100 anos, 110, 120 anos, o que é isto para uma eternidade que nos é proposta, irmãos? E esta eternidade não é com um corpo que se envelhece, que se enruga e que morre, é um corpo para viver a eternidade na glória dos céus. E o que o Senhor manda é o Espírito que não só nos orienta e nos guia, mas é consolador. O que é consolo? O que quer dizer um consolo? É aquele que está triste, angustiado, de repente vem alguém, um amigo, um parente que é amado, então começa a falar e abraçar, é um conforto, é um consolo. Aquele que está sofrendo diz, ainda bem que este meu amigo veio e me consolou tanto, até esqueci da minha dor, esqueci da minha tristeza. Este é o trabalho do Espírito de Deus em nós, e nesta manhã Ele quer manifestar este Consolador, que nos faz alegrar em
face à tristeza que nós temos neste mundo. Então ninguém desanime, ninguém desista, ninguém olhe para trás. Pare um pouco e olhe para aquilo que está proposto diante de nós, um corpo para viver a eternidade. Não é no Brasil, não é no exterior, não é no mundo, porque aqui, irmãos, tudo é vaidade. Os irmãos olham uma fotografia bem tirada de lugares maravilhosos que tem no mundo, então nós olhamos, que lugar lindo, quanto que eu gostaria de estar num lugar desse. Me dá a impressão que é o melhor lugar que pudesse estar. Quando a pessoa vai lá, irmãos, a conclusão é que não, de fato é uma atração visível, mas a realidade é outra. Lá o sol também queima, o frio também molesta, a doença existe, os vermes desta terra também tem lá, as pragas também existem. Então não há lugar perfeito neste mundo, mas a glória que nos espera, esta é perfeita, esta é eterna. E quem está aqui hoje cansado, querendo até desistir, porque não suporta as lutas, as opressões, o teu desejo é mas a palavra te ensina que não deves tender ou atender os desejos da tua carne. Então você sofre, mas agora põe-te em comunhão e Deus te dará um pouquinho do Consolador. Bendito seja Deus. Se não houvesse o Consolador, irmãos, nem precisaria ter construído um templo desse tamanho aqui, porque não precisava, ninguém ia atrás de nada. Por quê? Porque eu vou procurar o que não existe. Dizem que tem o Consolador, mas eu não conheço. Falo que tem isto, aquilo, mas eu não sinto. Mas por que nós estamos aqui? Porque o coração de cada um aqui presente e dos ouvintes por este mundo, além da vida terrena que tem uma coisinha outra lá dentro. Esta coisinha é o Espírito de Deus que habita aí dentro de ti e te faz sentir desejo de Deus. Veja que quando você se aparta um pouquinho, você se atém mais às coisas desta vida, tem hora que dentro do teu ser há uma coisa que reclama, há uma coisa que pede. É como se alguém dissesse: olha, eu estou aqui. Você levanta cedo, você toma o teu café, você cuida dos teus negócios, você almoça, você janta, você trabalha, você passeia por este mundo, faz tudo. Eu estou dentro de você e não me alimento disto. Estas coisas não me alegram. O que me alegra é a presença de Deus quando o Consolador está aqui. E você não tem tempo para isto, porque você se dedica integralmente à tua vida terrena. Eu estou aqui dentro de você, eu sou a tua alma, eu preciso de alegria. Vai congregar hoje, vai orar hoje. Que a gente, não, eu não tenho tempo agora, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, e ela dentro de nós, triste. Por isso que tem hora que você fica angustiado, irmão angustiado, não sabe por quê. É a tua alma que está lá com sede, com fome. Davi escreveu sobre isso e disse assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. E quantas vezes a nossa alma está suspirando, se Ele pudesse dar um pouquinho de tempo para eu sentir a presença de Deus, mas Ele não tem. Se ela se lembrasse de que Deus existe, mas ela não lembra, ela congrega pouco, ela não se interessa mais. Ele deixou o instrumento empoeirado, aí não toca mais. Ele congregava sempre e não vai mais. Orar nem ora, e quando ora é 1 minuto de oração, nem isto. E eu estou aqui com uma vontade de sentir Deus, mas Ele não tem tempo. Bendito seja o Senhor. Mas Salomão, irmãos, escreveu e fez uma comparação disto, não podemos dizer como se fosse um poema que ele escreveu. Que a mulher, a esposa, estava em casa e o esposo estava fora. E chegou então à noite, ela se preparou para dormir e foi passando, chegou já no final da noite, na madrugada,
ela percebeu que o esposo estava chegando. E ela deitou-se. Aí ele chegou e bateu na porta. Ô, amiga minha, pomba minha, abre a porta. Ela respondeu: eu já lavei os meus pés, já deitei. Mas abre, eu trouxe aqui meus cabelos molhados pelo sereno orvalho da noite. Passei no meu jardim, colhi a mirra, trouxe o mel. Abre, amiga minha, formosa minha. Ela não abriu. Aí ela viu que ele metia a mão pela fresta da porta, como quisesse abrir na tranca da porta. Ela viu, mas não levantou. Aí silenciou-se, aí o coração dela bateu mais forte. Ela levantou correndo, abriu a porta, olhou, ele já tinha ido embora. Ela vestiu, era madrugada, fazia frio, vestiu o seu manto correndo e saiu pelas ruas da cidade, procurando o seu amado. Encontrou os guardas da cidade. Você não viu meu amado que passou por aqui? Eles pegaram ela, estranharam de ver uma mulher daquele jeito de madrugada, espancaram-na e roubaram dela, tiraram dela o seu manto. Ficou sem o manto, ficou descoberta. Encontrou umas donzelas, falou: vocês não viram meu amado? Mas quem é o seu amado melhor do que o nosso? Meu amado, ele é cândido, ele é rubicundo. Cândido quer dizer puro, ele é da cor dos rubis. Vocês não viram? Voltou sem o amado, espancada, e perdeu seu manto. Quantas vezes que este amado nos procura, irmãos, mas nós não temos tempo, nós estamos ocupados. Vou cuidar dos meus problemas em casa, tenho isso que fazer, tenho aquilo, nem lembro onde está o véu. Ai, bem que se eu soubesse onde está o véu agora ia orar, mas eu tenho outra coisa para fazer. Dá uma vontade de orar, mas não dá porque não tem tempo. E assim o amado vem, procura e não encontra. Mas quantos que resolvem ir atrás dele depois e não acham? E anda por este mundo, e vem aí os ladrões, roubam o seu manto, fica descoberto, perde a comunhão, não sente mais a presença de Deus, não canta mais, não ora mais. Mas queridos que estão ouvindo esta palavra nesta manhã, o Consolador está aí batendo na porta de muita gente. Ei, abre aí para mim, eu quero me alegrar contigo, eu quero me manifestar na tua alma. Ó irmandade, o amor de Deus que Jesus demonstrou aqui em 16 de João, está sendo oferecido nesta manhã. Quem precisar do Consolador, põe-te em comunhão agora, que Ele se manifesta, leva embora de ti esta angústia, te ajuda a vencer a tentação, te dá força para vencer este mundo, e te garante que te vai levar à glória eterna do céu. Glória ao nome do Senhor. Agora mesmo, irmãos, com a comunhão que muitos já estão, este Consolador pode ser manifesto aqui, neste grande lugar onde esta multidão está, mas por este mundo onde houver um pequenino do Senhor, como na oração foi apresentado, que possa agora receber o consolo que vem do céu. Bendito seja o Senhor. Uma coisa, irmãos, é ser crente e ter em si a manifestação do Espírito Santo. Outra coisa é ser crente e não conhecer o Espírito Santo. Mas tu que já conheces e já sabes a alegria que a tua alma sente quando Ele se manifesta, receba agora pela tua comunhão a glória do Senhor Deus pelo seu Espírito Santo. Vai refletir em nós a imagem de Cristo, irmãos. Você não vê, mas o teu adversário te conhece de longe, porque ele olha para ti e vê refletida a imagem de Jesus, que venceu ele na cruz. Vê em ti refletido o rosto do Filho de Deus, que ele tentou, mas foi vencido. E você vai vencer também, igreja.
reunida nesta manhã, receba aqui a promessa que o Senhor nos faz: ser fiel até a morte, e o Senhor nos dará a coroa da vida eterna. E não só isto, a consolação de sentir no coração o Espírito Santo de Deus. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Amém. Aleluia. Queridos irmãos, foi Davi, que era rei em Israel, quem compôs este salmo, manifestando a confiança e felicidade daquele que crê no Senhor e que tem a certeza da vida eterna. É o que precisa estar em nós, irmãos. Primeiro, que nós somos crentes em Jesus Cristo, porque o Senhor nos deu o dom de crer na sua palavra, em Jesus, e na existência de nosso Pai, que é o nosso Deus. Então somos crentes, porque cremos. E também a felicidade que nós temos, que faz com que tenhamos confiança de herdar a vida eterna, de alcançar a vida eterna. Esta vida eterna que a palavra de Deus menciona, irmãos, é um viver para sempre. Porque o nosso viver aqui, ele é de curta duração. Tem gente que não chega a viver nem uma hora. Tem criancinha que nasce, vive alguns minutos, depois parte. Morre, desaparece. E outros vivem 100, 110 anos, às vezes até mais. Mas sendo mais de 100 ou vivendo horas, a nossa vida é de curta duração. Mas em Deus, ou melhor, Deus em Jesus Cristo propôs para nós um retorno para a sua glória com um viver eterno, como Ele é e como Jesus é. O Senhor Jesus é eterno. Os seus anos não se contam e não há medida na sua duração. Ele vive eternamente. Ele está com Deus, reinando, e aquele que alcançar graça, conseguindo ser crente em Jesus Cristo, este alcança a confiança e a felicidade de ter esta certeza que irá gozar a eternidade na glória de Deus. Então Davi, diante de tudo isso, ele pedia ao Senhor que o guardasse. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Ele não confiava na sua integridade simplesmente, nem no seu poder. Ele era rei, ele tinha força, tinha mando, ele mandava, porque dominava em Israel. Mas ele não confiava nisto. Ele confiava somente em Deus. Então, dizia: minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. A minha alma quer dizer a minha vida, alma e vida é a mesma coisa. O meu viver, ele só existe confiando ao Senhor e não há outro bem além dele. E nós estamos aqui, irmãos, queremos crer que todos creem que para nós, por nosso viver, enquanto aqui estamos neste mundo, não há outro bem além de Deus. Deus é tudo para nós. Aí ele faz então uma recomendação às pessoas, dizendo assim: digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer.
as dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Já havia naquele tempo em Israel pessoas que, mesmo conhecendo o Deus de Israel, por todo o bem que havia feito e fazia, pelos milagres, pelas coisas maravilhosas que fazia entre o povo, mas havia aqueles que não criam, melhor, diziam que criam, mas não eram crentes realmente em Deus, eram crentes de palavra, de boca. Então, dizia, estes já não são realmente ou totalmente filhos voltados a Deus. Deve ter outras coisas na sua vida superiores a Deus, melhor do que Deus, mais importante do que o Senhor Deus. Então, para estes, as dores iam se multiplicar. Por quê? Porque sem Deus, irmãos, só Ele que tem o poder de nos livrar dos sofrimentos, e principalmente o sofrimento eterno, daqueles que não herdarem a vida eterna, a salvação proposta pelo Senhor. E ele dizia, eu não ofereço as suas libações de sangue, jamais, e nem tomo os seus nomes nos meus lábios, ou seja, tudo aquilo que era uma afronta contra Deus, outras coisas tidas como credo religioso, como Deus, ou como um ser superior que pudesse ajudar, que não fosse Deus, Davi nem sequer mencionava o seu nome, pelo temor que ele tinha diante de Deus, o amor que amava a Deus. Depois ele faz aqui uma confissão, irmãos, que nós cantamos agora, és minha porção, não é isso que cantamos no coro do hino passado? Então, o que é porção, irmãos? Porção é uma parte que a pessoa alcança e tem direito sobre o uso daquilo que lhe pertence. Então dizia, o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu sustentas a minha sorte. Esta herança, irmãos, não é herança aqui da terra, uma propriedade, um dinheiro, alguma coisa, não. Porque o que é da terra fica na terra. A herança que ele se refere aqui é na glória eterna dos céus, na habitação de Deus. E ele diz então que a porção da sua herança, ou seja, a parte que lhe cabia, que lhe competia, era o Senhor. Então não tinha e não tem herança maior, de maior poder do que o Senhor. Ele é a nossa herança. Nós herdamos, irmãos, o Senhor Deus na qualidade de filhos, porque Ele nos adotou. E agora então nós temos o Senhor Deus como sendo o que herdamos do saldo de todo este viver no mundo que um dia será destruído. Nós herdamos o nosso Deus na sua glória eterna. Ele é a porção. E diz aqui, Ele é a porção da minha herança e do meu cálice. Que cálice é esse, irmãos? Os irmãos, vejam uma coisa, este cálice aqui não é um cálice de um material qualquer para se beber água, beber algum líquido, não é isso. Este cálice ele tem uma conotação diferente. O cálice, irmãos, é aquilo que pertence a cada um, que recebe a cada um durante o seu viver. Se a pessoa creu no Senhor, foi fiel a Deus, o seu cálice, ou seja, aquilo que lhe pertence, é de bênção, de bondade, de amor, de misericórdia e de salvação. Aqueles que não creram no Senhor ou que foram infiéis, o seu cálice é cálice de sofrimento, de amargura, e é o sofrimento eterno, não nos céus, mas no inferno, que será a habitação eterna dos pecadores que não conheceram e não aceitaram o Senhor, junto com o príncipe das trevas. Este é o cálice que é considerado também para nós, que o Senhor chamou, como sendo o resultado da segunda morte. A primeira morte, nós temos, irmãos, que todo mundo morre. Ninguém nasceu para viver sempre. Mas a segunda morte que fala aqui, irmãos, é sobre o aspecto espiritual, ou seja, aqueles que foram ressuscitados com Cristo, que receberam a vida que está nela, a vida eterna. Estes não podem perder, porque os que perderem, então eles passam a ter a segunda morte, ou seja, a morte para nunca mais aparecerem perante Deus. Os que morrem na primeira morte terão
ressurreição. Segunda morte, não. A segunda morte, irmãos, é para o sofrimento eterno. Este é o cálice dos pecadores, dos ímpios, dos que se desviam da fé e da graça, que deixam de amar a Deus, que está sobre tudo, que é a sua porção, e buscam agora a porção deste mundo, de pecado, de orgias, de maldade, de violência, de tudo aquilo que é mal, origem do pecado. Estes, os seus cálices, são o sofrimento eterno. Nós também tínhamos o nosso cálice, resultado do pecado que nós tínhamos. Mas Jesus Cristo bebeu o nosso cálice, levou sobre si a nossa culpa e a nossa condenação, e na cruz Ele venceu e Ele bebeu o que nos cabia de beber. O nosso cálice era de sofrimento eterno, porque éramos pecadores. Mas agora Jesus bebeu este cálice nosso e deixou, irmãos, o nosso cálice, que é um cálice de bênção, de amor, de bondade, de misericórdia, e o resultado é a glória eterna nos céus. Esse é o benefício que alcançamos do Senhor. Depois ele diz assim também, Davi, faz uma comparação e diz: as linhas caem-me em lugares deliciosos, sim, coube-me uma formosa herança. Herança por quê? Quem recebeu a herança foi o Senhor Jesus. O Senhor Deus deixou que Ele era filho unigênito, único filho, herdeiro de todas as coisas. Mas quando Ele aceitou, irmãos, dar a vida para resgatar o homem e chamar como seus irmãos, Ele dividiu a sua herança, deixou de ser unigênito, ou seja, único, para ser o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Dividiu a sua herança. E na divisão da sua herança, coube para nós, irmãos, uma herança formosa, uma herança maravilhosa, uma herança, irmãos, que vamos gozar dela no reino dos céus. Olha, irmãos, Davi não tinha professor, não fez faculdade, não fez teologia. Davi não viveu junto com grandes mestres daquele tempo, pensadores, não. Mas o Espírito de Deus, pela sua comunhão com Deus, lhe revelava estas coisas. Veja, irmãos, o que ele escreve aqui é muito profundo. Quando ele fala que as linhas caem em lugares deliciosos, o que quer dizer isto? É que aquele tempo, irmãos, divisão de uma herança se dividia com linhas, ou seja, como se fosse, por exemplo, uma pessoa que tinha um terreno quadrado e ia dividir aquilo em 4 filhos, por exemplo. Então a divisão consistia assim: puxa uma linha do meio até o meio longe, depois uma transversal, ficariam 4 partes. Então tinha a primeira linha, depois a segunda linha, a terceira e a quarta. Cada um receberia o conteúdo que estava dentro daquela linha. Então tinha uns que na primeira linha receberam uma terra boa, uma terra produtiva, um lugar maravilhoso. Outros na segunda linha já não. Outros que na terceira era um lugar cheio de pedras, de coisas ruins, que não servia, não produzia nada. Outro pior. Mas nessa divisão ele comparava que a linha que cabia a ele era em lugares deliciosos. Esta linha que coube a nós é a graça do Filho de Deus. Bem-aventurado quem alcançou esta linha, um lugar delicioso. Delicioso por quê? Porque aqui se manifesta as delícias do reino de Deus, a sua palavra, as suas virtudes, os seus dons, a misericórdia, a bondade, a atenção de Deus ao seu povo, se manifesta pela graça do seu Filho, de Jesus Cristo, que nos cobriu. Estamos na graça do Filho de Deus. As linhas que coube a nós, irmãos, são deliciosas, maravilhosas. Dentro da graça do Senhor nós temos paz, nós temos virtude, temos os olhos de Deus sobre nós, e o resultado de tudo isso não é aqui na terra, não, é na glória eterna dos céus. Por isso que no hino nós cantamos: és minha porção. Quem está aqui hoje e puder dizer: o Senhor é a minha porção?
Qual é a tua porção, irmão? Qual é aquilo que mais colocas o teu coração e tens mais amor? Naquilo que vem de Deus, dos céus, ou naquilo que tem na terra? Sua casa, seu terreno, sua propriedade, seu dinheiro, seu carro, as riquezas da terra. Essa tua porção, ela está aqui, não vai sair da terra. Você, uma hora também vai embora e ela fica aqui. Mas a porção dos crentes que estão aqui, que tem certeza de vida eterna, a sua parte não está aqui, está guardada no reino dos céus, queridos. Nós lamentamos quando alguém perde a graça. É ruim para nós isso, quando alguém conhece aquele irmão ou aquela irmã assim, conheço, pobre deste irmão, aconteceu isso, aquilo, deixou o Senhor, foi embora, se entregou no mundo de toda corrupção e maldade. É uma pena, perdeu a graça. Deixou a graça, amou o presente século, amou as coisas visíveis desta terra. Agora ele está colhendo os frutos que tem nesta terra: maldade, violência, inveja, derramamento de sangue, traição de toda maneira. Este é o fruto das trevas deste mundo. Mas aqueles que estão amando mais, irmãos, a sua porção, que é o Senhor, fique sabendo nesta manhã, o Senhor te guardará para a vida eterna. Glória ao nome do Senhor. Então Davi dizia assim: louvarei ao Senhor que me aconselhou, como está aconselhando hoje. Isso aqui é conselho de Deus, para que nós amemos o Senhor e não troquemos a graça por nada, porque na graça do Filho de Deus está a nossa herança. Então ele disse: louvarei ao Senhor que me aconselhou. Depois ele diz: até os meus rins me ensinam de noite. Uma comparação que ele fez, irmãos, que pode acontecer com qualquer um, é porque naquele tempo, como ainda é hoje, a pessoa, para lembrar-se do seu corpo, das suas necessidades interiores, então o corpo avisa, o corpo pede. Quando alguma coisa não está bem, o corpo reclama, e o cérebro faz a pessoa entender, não é? Dá uma dor de cabeça, o corpo reclama, a cabeça, o cérebro reclama, está doendo, tem um problema na cabeça, ou você está com enxaqueca, ou você bateu a cabeça, alguma coisa aconteceu, você precisa se cuidar, porque tem um problema aí na sua cabeça. Então, o corpo reclama onde estiver o problema, não é assim, irmãos? É o que Deus fez perfeito em nós. O coração também reclama, e é ruim, porque quando ele reclama, ele não dá chance da pessoa ficar perdendo tempo, não. Precisa correr e socorrer, porque se ele parar, a pessoa morre, não é assim? Tem medo do infarto, porque se o coração romper, a pessoa sofre um infarto e morre. Se uma das suas veias, ou enfim, a coronária se romper, a pessoa vai morrer. Então ninguém quer ficar sofrendo, corre no hospital e assim por diante. Por quê? Porque ele sabe que a coisa é séria. Se a sua pressão aumenta muito, a pessoa percebe: meu Deus, que dor de cabeça, mediu a pressão, está mais de 20, a pessoa sai desesperada no pronto-socorro, que tem medo do infarto, tem medo de um AVC. Por quê? Porque o corpo está avisando: olha, corre e busca socorro, senão a coisa vai ficar pior. Não é desse jeito? Os rins também, irmãos. A pessoa nem lembra que tem 2 rins, mas lá um dia que um cálculo aparece no rim, e ele começa a beliscar, a dar picada nos rins, aí a pessoa lembra: olha, eu estou com um problema, e aquele ai, aquela dor, precisa dar um jeito de resolver o problema. Por quê? Porque ele está avisando que tem coisa que não está bem, tem ali um problema dentro dele. Bendito seja o Senhor. Esta comparação serve para nós, irmãos. Não é que nossos rins, eles vão reclamar porque a gente errou, que a gente mentiu, que a gente cobiçou, que alguém traiu. Não é isto, não é o rim aqui, mas é aqui dentro, na nossa memória, que fica guardado aqui o erro que a pessoa cometeu conscientemente. É como o rim que dá beliscão, que dá picadas, assim a consciência da pessoa acusa: você errou, você mentiu, você roubou, você fez isso que não devia, você fez aquilo que não devia, e fica gravando aqui a toda hora, mostrando, até que a pessoa resolve não procurar um médico, mas vai procurar o médico dos médicos, o Senhor. Senhor, eu errei, tropecei, menti, fiz o que não devia, e agora eu não tenho mais paz. Eu não posso viver assim. Tu és a minha porção, Tu és
a minha herança. Eu não posso perder esta herança por um erro que eu cometi. Então eu venho, Senhor, antes de perder o direito à minha herança, eu quero que o Senhor me liberte. Perdoa o meu erro, perdoa o meu pecado. A Irmandade faz isso? Se não fazem, precisa fazer. Porque se a pessoa erra sem saber, a consciência não marcou, não registrou, então você está tranquila, não sabe de nada, errou, mas não sentiu. Mas aquele que fez conscientemente, dolosamente, premeditado e falhou, enganou, mentiu, fez qualquer ato que desagradou a Deus, não adianta querer enganar o Senhor. Você tem que correr, Senhor, eu não estou sentindo picadas nos meus rins, mas a minha consciência não dá sossego, porque eu tropecei, falhei, errei. Conta para o Senhor, confessa o teu pecado e reconhece o teu erro e peça perdão, e Deus te perdoa, para não perder a herança. Quanta gente que já perdeu, irmãos, e sabe que não tem mais recurso, pecou, tropeçou, morreu, não tem mais vida. O coração, não é que é o coração do corpo, mas a mente, ou seja, na consciência, o Senhor não se manifesta mais. Está aí, mas bem-aventurado quem não perdeu ainda a sua porção. E quem tem direito na sua porção, sente a alegria de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se a Irmandade tem essa certeza, alegremos-nos no Senhor, porque ainda nos cabe esta formosa herança, irmão. Porque ter herança aqui na terra é coisa boa no momento. Mas quanta gente que recebe a herança e depois dá um infarto e vai embora. Outro recebe a herança, mas dá um AVC, não fala mais, não anda mais, fica na cama o resto da vida. Para que herança aqui desse jeito? Mas os que têm direito na herança eterna, que é nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa herança, Ele não falha, Ele não morre, Ele é eterno e te espera lá na sua glória. Se alguém perdeu a esperança, busque misericórdia, porque o Senhor é piedoso. Então ele diz assim: por conta disto, eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Tem gente que nunca se lembra de Deus, nem se lembra que é crente. Mas tem gente que põe o Senhor continuamente, dia e noite, lembra de Deus, lembra da bondade do Senhor, lembra da misericórdia de Deus. Se você está aqui e nunca lembra do Senhor, não tem gratidão para com Deus, como se Deus fosse obrigado a te dar algum benefício. Deus não tem obrigação nenhuma, nós é que somos obrigados a ir aos pés do Senhor buscar misericórdia. Ele oferece a sua misericórdia a quem reconhece seus pecados, sua situação de miséria. Vá aos pés do Senhor e busque misericórdia. Então ele dizia assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso Ele está à minha mão direita, e eu não vou vacilar nunca. Quem tem o Senhor não vacila. Vacilar, irmãos, é duvidar, é perder a esperança. Quantos que estão aqui nesta manhã vacilando? Será que Deus me conhece? Será que Deus me ama? Se o Senhor não te amasse, Ele não mandava a palavra deste jeito aqui não. Ele está falando assim porque Ele quer manifestar o seu amor para conosco. Por causa disso, então, está alegre o meu coração. A Irmandade está sentindo alegria em ouvir a palavra do jeito que Deus está falando? Ou está sentindo triste? Tem gente que está desesperada para ir embora, porque a palavra lhe incomoda, não lhe dá alegria. Por quê? Porque não tem esperança na herança. Mas quem tem, alegra o teu coração nesta manhã. E faça a tua glória regozijar. A tua glória são as virtudes de Deus em ti, que traga para você alegria. Ele diz assim: até a minha carne vai repousar segura. Teu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele habitando dentro de ti, tendo certeza da vida eterna, o Senhor te guarda. Depois, irmãos, fala profeticamente de Jesus Cristo. Os irmãos vejam que sabedoria Deus deu a Davi. Isto aqui, ele está como numa oração falando com Deus e disse assim: portanto, está alegre o meu coração e se alegra a minha glória, se regozija, e a minha carne vai repousar segura. Por quê? Falando de Jesus agora: não deixarás a minha alma no inferno,
e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Falava de Jesus, que Jesus, irmãos, foi morto, mas a sua alma não ficou para sempre no inferno. Ele desceu até o inferno, mas não ficou, e nem seu corpo se corrompeu, não apodreceu, a terra não comeu, porque ao terceiro dia ressuscitou glorioso e triunfante. Então deixa aqui um recado para os crentes nesta manhã, que têm certeza de vida eterna, que sabem que são herdeiros com Cristo. Você vai ver a vereda da vida, o caminho da vida. E na presença do Senhor há abundância de alegrias. E a tua mão direita há delícias perpetuamente. Quem veio aqui nesta manhã triste, desanimado, pensando tanta coisa más desta vida terrena, e até na hora da palavra você está aí maquinando, pensando o que vai ser, o que vai acontecer, minha vida é um sofrimento, tenho vontade de deixar de viver, de abandonar tudo. Então o Senhor mostra para você hoje a vereda da vida, a direção da vida eterna. Crente que não conhece a vereda da vida não creu no Senhor ainda. Mas o povo que está ouvindo aqui, que sabe a vereda da vereda, irmãos, é um caminho, uma direção. Você sabe a direção da vida eterna? Jesus Cristo é a direção que está dentro de ti. E nele há abundância de alegrias. Deixa então a tua tristeza, o teu desalento, e recebe nesta manhã a alegria de ser crente em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Eterno Deus e Pai, no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, voltamos ajoelhados novamente diante da tua presença para te dar graças de todo o nosso ser, por mais este santo culto que nos tem preparado, pelos hinos que nós cantamos, pela oração dada à sua igreja, a qual tocou no seu trono de justiça. Te louvamos, ó Senhor, por todo o bem que nos tem feito, por estarmos aqui como fomos ensinados pelo conselho dado ao teu servo. Que bom estarmos nós aqui diante da tua presença. Glória a Deus. E acima de todas as coisas te damos graças pela rica palavra, a palavra eterna, a palavra da vida, que mais uma vez o Senhor tem mandado para toda a sua igreja. Estamos aqui com o coração como estava aquela menina, não sabemos o que fazer e falar e como expressar a gratidão da nossa alma. Quantas vezes a prova tão grande, nós não temos condições de abrir a porta do nosso coração. Tamanha alegria de saber o que o Senhor falou, da liberdade da nossa alma. Mas numa comunhão breve, nesta oração de graça, de agradecimento, no último culto aqui neste salão, o Senhor mandou a palavra dizendo: prendei as raposas e rapozinhas que fazem mal à minha vinha. E hoje o Senhor soltou os teus seguidores. O que é mal está preso, o que é bom está liberto, e nós te damos glória e louvores e gratidão da nossa alma. Santo é o nome de Jesus. Senhor, visita a tua vinha e faça-nos sentir a alegria do teu Espírito sobre nós, e esta liberdade que a palavra nos anunciou. Dá-nos a graça de darmos glórias, louvores, gratidão, manifestar as linguagens do céu e mostrar para nós mesmos e até para o nosso adversário de que o Senhor está em nós. Glória ao teu nome. Te damos graça por todo o bem que nos tem feito, por este culto que nos tem preparado e mais o hino que cantaremos. Permita-te, Senhor, a todos que estamos aqui e aos que estão assistindo online, que sintam o que sentiu aquela igreja, a chegada de boas novas. Sabemos que a liberdade que nos tem anunciado não é só material, mas é
espiritual, é um glória, um louvor, um aleluia, uma linguagem, uma virtude, uma lágrima de prazer na presença do Senhor. Glória ao teu nome, assim te damos graças por tudo, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, a quem é dado honra, domínio, glórias e louvores para sempre. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Os que são livres, louvem ao Senhor. Glória a Deus. Santo, santo és tu, Senhor. Santo, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Deus seja louvado. Amém.